para poder aproveitar o nosso tempo aí. O que acontece? Motor de indução linear. Então, agora a gente está completamente no campo de coisas interessantes que existem aí de máquinas, né? O que acontece? Que não valeria a pena explicar no começo, porque a gente não tinha conhecimentos suficientes para poder explicar isso com uma propriedadezinha. Qual que é a ideia de motor de indução linear? A gente vai lembrar que é o seguinte, qual é a nossa ideia de campo girante, né? Nosso motor ele está sendo arrastado pelo campo que é produzido. Então, vamos trabalhar com magnitude. Então, a maior magnitude está na fase A, e aí, então, o nosso rotor está indo para a fase A. De repente, a maior magnitude vem para a fase B, e o nosso rotor se direciona para a fase B. E depois, a maior magnitude vem para a fase C, nosso rotor se direciona para a fase C. E isso vai fazendo com que o nosso rotor permaneça em rotação constante. Qual que é a ideia do motor linear? Se a gente pegar agora, ao invés de a gente pegar um motor, eu vou cortar ele, eu vou abrir formando uma plataforma. E essa plataforma eu tenho meu bobinamento. Aí eu vou ter A, deixa eu tentar fazer aqui dentro da câmera, né? A, B, C, A, B, C, A, B, C. E eu permaneço fazendo isso durante todo o meu trajeto, que eu vou chamar de trilho. Então, o que acontece? Agora o meu rotor, ele está aqui, meu rotor ele pode ser agora qualquer peça magnética, ele vai sendo arrastado sempre para maior magnitude. Então, A, aí ele vem para o A, aí agora o B tem maior magnitude, ele vai para o B, aí o C tem maior magnitude, aí o A de novo, aí o B, aí o C de novo, de forma que sempre que o A fica com a maior fluxo, o nosso rotor já passou do outro bobinamento de A. Então ele está sempre indo para frente. E aí nós conseguimos fazer o motor deixar de ter uma tração rotacional e ele começa a ter o movimento de translação. Nós estamos arrastando. Motores, né, trilhos que são feitos dessa forma, a gente vai chamar eles de motores lineares. Então, essa que é a aplicação de motor linear que a gente tem. O que vai acontecer? Aplicações de motor linear, nós vamos ter aos montes, né? Nós vamos ter aí em ferrovia, nós temos aí em qualquer processo de transporte, a gente pode trabalhar dessa forma. E aí, nós simplesmente fazemos isso. Olha, nós partimos, olha aqui, como se tivesse partido, né, o eixo do estator, e nós disponibilizamos, agora nós vamos ter aqui uma parte de baixo, que a gente está chamando de primário, se vocês repararem aqui embaixo. Esse primário, ele é o bobinamento espalhado agora, e aí nós temos uma plaquinha em cima. Essa plaquinha é o rotor. No motor de indução linear, a gente vai ter uma plataformazinha que já é o nosso rotor. E aí, conforme a potência que a gente consegue fornecer para o nosso campo magnético, a gente consegue transferir uma maior potência para o nosso rotor. E com isso, uma tração maior. Agora, totalmente tração, a gente não tem. Agora, é a ideia de motor em rotação, né? Ele está em translação. E aí nós temos aqui mais uma vez a exemplificação, né? Como se estivesse abrindo o motor. Você pode observar aí com cuidado. E aí o rotor ele deixou de ser uma peça inteiriça e fosse uma placa. Então, é basicamente um motor linear. É basicamente um gaiola de esquilo, só que ao invés de gaiola, a gente fez uma pista para o esquilo. E ele está andando nessa pista. Né? O nosso rotor aí agora está caminhando em cima dessa pista. Agora, só para a gente poder ter uma nomenclatura, não faz mais sentido chamar de rotor, porque não rotaciona. Então, a gente vai chamar, né, secundário ou induzido. Né? Então, em geral, essa parte induzida é o nosso rotor, mas existe também a possibilidade da gente fazer o contrário do que a gente está mostrando aqui, que é a gente ter uma peça que está sempre uma parte que ela é móvel, e aí a parte de baixo que é um pouquinho menos usual, mas a parte de baixo que ela seria
né, induzida, né? Então não é tão comum. O mais comum é exatamente a gente ter uma pista que induz um fluxo magnético sobre um induzido ou secundário. O secundário, ele geralmente é feito de um material ferromagnético e geralmente ele é feito de um material ferromagnético e condutor. E aí, geralmente, alumínio, cobre, ele tem essa facilidade. Por quê? Porque a gente precisa que essa peça, ele não só receba indução magnética, como a corrente induzida nele possa circular dentro dele. Por causa que aí nós provocamos o movimento dele. Nós precisamos da corrente induzida nele. E aí, que controle que a gente faz geralmente num motor de indução linear? A gente faz um controle de frequência, que significa literalmente, nesse caso, controlar a velocidade dele. Nós podemos inverter as fases. Se a gente pegar a fase ABC e inverter, por exemplo, a B e a C, no caso do de lugar, a gente está invertendo agora o sentido de caminhamento do nosso secundário, do nosso induzido. O induzido está indo para um lado e começa a ir para o outro. E nós podemos fazer frenagem. Então, se a gente faz inversão de duas fases instantaneamente, a primeira coisa que acontece é frenar. Se a gente para, a gente está processando a frenagem dele. E aí é só dinâmica, né? Ele está indo para um lado, a gente inverteu as fases, ele vai começar a frear. Se a gente parar de alimentar essas fases, ele só freou. Se a gente manter a ligação invertida, depois de um tempo, ele começa a caminhar para o outro lado. Aplicações, né? E transporte trem, né? A ideia de embolos do coração artificial, né? Nós estamos controlando pistões, portas deslizantes, pode ter esse sistema também, bombeamento de líquidos pelo mesmo sistema de embolo, né? Então, algumas bombas são feitas dessa forma. Vantagens, não tem parte mecânica, então a gente vai permitir alta aceleração, então, a aceleração e velocidade pode ser muito alta, e o único problema é, como ele está sobreposto ao próprio bobinamento, existe aí uma força normal. E se existe força normal, nós temos um atrito. E aí é o problema aí de mecânica clássica da gente. Né? Nós temos um movimento, mas nós temos um atrito que depende da força normal e tem todo esse cálculo a mais para fazer. E isso provoca, né, uma redução da capacidade máxima de torque, a capacidade máxima carregada por esse induzido. Então, o nosso induzido ele tem uma capacidade de transporte, mas essa capacidade vai ser reduzida por causa do próprio peso dele. E aí um exemplo, né, de um motor de indução linear que é usado aí para transporte aí no Canadá, isso é muito antiga. Não, o motor de indução linear, apesar de a gente ser um nome não muito usável, não é uma tecnologia necessariamente nova. E aí nós temos o motor de indução monofásico, que a estrutura é muito parecida com a do trifásico, exceto pelo fato de ter uma fase só, e também porque ele possui a necessidade de um capacitor. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Olha só, qual que é o grande problema? Aquele problema que a gente mostrou lá no começo. Né? Deixa eu ver se tem uma coisa interessante. Pequenos motores são usados geralmente em aplicações mais residenciais. A potência deles geralmente é 1 HP para menos. Né? E aí o que acontece? Geralmente são motores de indução monofásico. Né? E aí existe o motor universal, eu não vou abordar ele aqui, por causa que ele faz parte do segundo bimestre, mas que na verdade é um motor série que a gente está trabalhando com ele em corrente alternada. É um motor de corrente contínua sendo operado em corrente alternada. Funciona se for o motor série. E aí o motor síncrono monofásico também é um pouquinho mais específico. Mas o que acontece é que o que eu acho interessante é o fluxo produzido, igual a gente falou lá no começo da aula, ele não é girante. O campo não é girante. O campo é pulsante. E campo pulsante não produz movimento de rotação. Qual que é o nosso problema, então, no motor de indução monofásico? A gente precisa ter alguma coisa que faça o motor começar a girar. Porque se ele começou a girar,
toda hora que ele passar por o polo, a gente dá um tapa nele e ele continua girando, um novo tapa. Então, o campo pulsante permite a manutenção do giro da máquina, mas não permite a criação do movimento de rotação da máquina. E aí a gente não tem torque de partida, a gente não tem a nossa máquina se ligar. O que a gente faz então? Para a gente precisa com que a máquina comece a girar. Quando a máquina começou a girar, a gente vai ter uma defasagem, aí a gente vai ter todo o movimento que a gente determinou na máquina trifásica. O que a gente faz então na partida? A gente faz, né? A gente liga uma chave centrífuga. Essa chave centrífuga, ela faz o quê? Ela aciona um enrolamento auxiliar. E qual que é a função desse enrolamento auxiliar? Na hora que a gente ligou a máquina, essa chave centrífuga está fechada. Então, passa uma corrente no enrolamento da fase e passa uma corrente nesse enrolamento auxiliar. E, mecanicamente falando, esse enrolamento auxiliar está deslocado em relação ao enrolamento monofásico que a gente colocou na nossa máquina. Consequência, se ele está deslocado mecanicamente, a produção de fluxo desse enrolamento auxiliar é em outro sentido. Então, a gente vai provocar um campo que ele não é exatamente girante, mas ele já não é pulsante. Ele vai ser pulsante jogando para o ladinho, né? Então, o que acontece? O nosso motor ele vai ter um início de movimento. Esse princípio de movimento do nosso motor faz com que ele comece a ganhar velocidade. Conforme o nosso motor acelera, mecanicamente, a partir de uma determinada velocidade, a chave centrífuga abre. Ela é chamada de centrífuga porque ela abre devido ao giro, né, devido à força centrífuga criada pelo rotor em funcionamento. Quando a chave abre, o enrolamento auxiliar deixa de existir, mantendo o quê? Apenas o campo pulsante, que é suficiente para fazer o acionamento da máquina. Então, a função do nosso enrolamento auxiliar é só provocar uma defasagem inicial. Ele vai ter uma resistência elevada, né? Então ele tem baixa reatância. Por quê? Porque a gente só quer criar um campo mesmo. Ele não tem função de potência no nosso circuito. Ele só tem função de gerar um campo. A gente quer aumentar ao máximo, né, fazer um campo que aumente ao máximo a defasagem em relação à nossa defasagem do nosso enrolamento original. Nosso enrolamento original, ele é o quê? Ele é um fio mais grosso, por isso a resistência dele é mais baixa, a indutância dele é mais alta. Então, ele é uma relação, se a gente fizesse uma relação R por X dele, seria uma relação que teria tendendo a 90 graus. O nosso enrolamento auxiliar, a gente deixa uma resistência mais alta, então a gente está jogando ele um pouco menos, ele não está mais em 90 graus. Isso ajuda a funcionar a defasagem que a gente já criou mecanicamente. E com isso, então, a gente vai ter a criação de um campo, a gente pode ler aqui, IM, e de um IA em defasagem dele, a defasagem alfa, entre os dois. E aí a corrente, né, induzida no nosso rotor, ela vai estar entre eles. A defasagem nunca chega nem perto de 90 graus, obviamente, porque ainda se trata de um indutor. E aí, nosso torque de partida ele não é o melhor do mundo, mas ele é moderado, já dando para fazer o acionamento de cargas baixas. E aí nós vamos voltar. Nossa máquina de indução monofásica ela é feita para cargas baixas, então atende. Quando chega a 75% da velocidade nominal, é o momento em que a chave centrífuga abre, fazendo com que a nossa máquina aí tenha apenas agora o enrolamento nominal dela, o enrolamento primário dela. Se a gente precisa inverter a ligação da máquina, a gente precisa inverter a ligação do enrolamento auxiliar, né? Então, a gente vai precisar, então, fazer aí uma conexão na máquina de forma que
quando a gente aciona, a gente vai girar a chavinha para o outro lado, fazendo com que o nosso motor seja acionado para o outro lado. Então, inverter o sentido de giro de uma máquina significa inverter o sentido de ligação do nosso enrolamento auxiliar. E aí a gente provoca o defasamento para o outro lado. E aí o que acontece? Isso tem que ser feito de preferência com a máquina parada. Porque o torque suportado, a corrente suportada, né? Portanto, o torque suportado pelo enrolamento auxiliar não é muito alto. Por quê? Porque a nossa máquina, né, ela tem um enrolamento menor. O enrolamento dela ela é feita para correntes menores. E o que acontece? Como durante a ligação, o funcionamento do nosso enrolamento auxiliar, a nossa máquina está operando de certa forma em uma operação bifásica, a corrente esperada por ela também é menor. Então, o nosso motor de indução monofásico, a gente pode dizer, de certa forma, que ele é bifásico na sua partida, e depois ele se torna monofásico. Né? Ele é usado, geralmente, em ventiladores, bombas, compressores, são de baixo custo, e nós temos o problema que a falha na chave centrífuga pode queimar os enrolamentos. E aí, até aqui, gente, que eu fui passando disparado, nem perguntei para vocês, até aqui, tá tudo bem para vocês? Vamos terminar então. Só terminando. A gente coloca nessa máquina um capacitor em série com um enrolamento auxiliar. Isso para quê? Só para poder ampliar um pouco o torque de partida, né? E aí a gente consegue também aumentar com isso a defasagem. E aí a gente consegue trabalhar com a nossa máquina com a defasagem maior, uma aceleração maior na partida, um torque maior na partida. E aí nós temos o problema do nosso ventilador de teto, que é o quê? Eu liguei o ventilador de teto, desliguei, aí eu vou ligar ele automaticamente, só que não pode, né? Então, vai prejudicar um pouco o enrolamento de partida, vai sobrecarregar o capacitor, eventualmente o capacitor queima, a gente tem que trocar o capacitor, problema do ventilador de teto de todo mundo em casa, né? O ventilador de teto está rodando devagar, o que você faz? Troca o capacitor. Mas aonde começa esse problema? Começa justamente na gente tentando reverter o sentido de giro em cima do nosso enrolamento auxiliar, em cima do capacitor. O capacitor, ele vai melhorar o fator de potência, obviamente, e ele, né, é um capacitor eletrolítico, né? Então, só especificando ele aí. E aí, apesar de ser um capacitor eletrolítico, ele é feito de forma que ele possa operar de forma reversível, o que o capacitor eletrolítico de eletrônicazinha que a gente usa não é fabricado para ser dessa forma, né? E aí, né, esses motores que possuem capacitor, alguns deles podem trabalhar até 7,5 HP, né? E aí cargas de partida mais difíceis, geralmente bombas. Geralmente, pessoal, eu trabalhei muito tempo fazendo bombeamento de água com o pessoal da ambiental. As bombas eram tudo motor de indução monofásica, tudo esse era tudo 3 HP, na verdade. Mas e máquinas de lavar de maior porte aí, né, de alguns locais. Nós temos também uma outra forma de fazer o motor de indução, que é ao invés de eu colocar um capacitor de partida, eu usar um polo ranhurado. O que é o polo ranhurado? Eu vou pegar um pedaço do do bobinamento principal e eu vou colocar um enrolamento auxiliar dentro dele. Vantagens, né? Ele vai ter a partida já monofásica, não tem chave centrífuga, não depende de capacitor, isso vai permitir o acionamento dele completamente de forma independente. Esse anel, ou enrolamentozinho, ou esse anel de cobre que a gente fizer no polo ranhurado,
ele vai fazer uma distorção na forma de onda, fazendo com que o nosso motor já não tenha mais um campo pulsante, mas sim um campo levemente deformado, já permitindo o acionamento do eixo, porém, né, ele só opera em cargas pequenas. Então, ele é para motores pequenos até 1/10 de HP. Então, ele é para motores muito pequenos. Ele é uma máquina barata, né? O torque de partida dele é limitadíssimo, ele não é reversível, ele é um motor feito para ligar em um sentido, e é esse sentido que ele vai ter, porque a gente não tem como desmontar a máquina, trocar a posição da parte magnética dele, né? E o que geralmente o pessoal faz quando tem que trabalhar com ele é trabalhar com motores, né, em antiparalelo, né? E a gente tem um acionamento em um sentido e acionamento em outro sentido. Então, você acopla um dos motores para girar em um sentido, acopla um outro motor com sentido oposto para girar no outro sentido. E aí, nós temos o exemplo aqui, né? Um outro motor, que é um motor de dupla ranhura, que aí sim nós podemos fazer uma conexão para horário e anti-horário. Essa ligação, ela literalmente desliga o enrolamento, não vai ter corrente passando nele, enquanto na outra ligação sim. A potência instantânea numa máquina de indução monofásica, né, como a gente viu, ela vai ser pulsante, né, por causa que o campo magnético é pulsante, porém a tendência dela é ter um valor médio positivo. Então nós podemos verificar aqui, né, a tensão senoidal, nós temos uma corrente levemente defasada, a consequência tem uma potência, que é a multiplicação dos dois, senoidal também, porém, tendendo a ter um valor médio, pessoal de eletrônica de potência aí, né? Valor médio é positivo. Uma consequência da máquina não estar perfeita, a potência da máquina não estar perfeitamente alinhada com o eixo, com o eixo temporal, é fazer com que a nossa máquina tenha um grande nível de vibração e de ruído. Então, máquinas de indução geralmente vibram mais e exigem da gente um sistema de amortecimento, né, ou alguma absorção da vibração mecânica. E aí, nós temos aí aplicações, deixei uma tabelinha para vocês olharem, esse tipo de coisa, isso aqui é só por curiosidade mesmo. Não tem nenhuma aplicação em máquina de indução trifásica, a gente não vai abordar na nossa disciplina, mas pode ser aplicada como gerador. Ela é um gerador de reativo apenas. Eu comentei isso em algum momento. Mas a máquina de indução monofásica não tem como mesmo. A máquina de indução trifásica, então tudo que a gente está falando agora vai ser mais aplicada à máquina trifásica. Aliás, dúvidas até aqui de novo. Alguém tem alguma dúvida? O que acontece então? É uma construção simples, motor de indução, né, ele é motor assíncrono, ele tem um custo menor, né, resumindo já o que a gente falou até aqui. A velocidade vai depender da frequência e do número de polos e consequentemente, também a velocidade do rotor vai depender também da carga. Para que ela opere como gerador, ela tem que estar numa velocidade, como a gente viu, superior à velocidade síncrona. E a gente só consegue fornecer potência reativa. A gente não consegue fornecer potência ativa para a rede elétrica numa máquina de indução. Outra consequência da máquina de indução, né, é ser um indutor, e por isso, né, a gente vai fazer uma redução do fator de potência. A gente vai ter um fator de potência altamente indutivo, e geralmente a gente vai aplicar um banco de capacitor em paralelo ao gerador, para que a gente possa fazer a compensação. É com isso. Dúvidas? Nenhuma. Então, né, agora curiosidades, né? Motores, né, de carcaça elevada, né, indo para o Chile, nós estamos falando de motor, a gente está vendo aqui 220, 380 volts,
e trabalhando com potências de 1 HP, 2 HP, 10 HP, mas existem motores aqui, né, de 2.700 HP. Então, quando a gente fala de motor, a gente está falando de coisas numa escala muito, muito ampla. E às vezes a gente trabalha de alguma forma, acha que um determinado rendimento, acha que uma determinada queda de tensão não são grande coisa, porque a gente trabalha com alguma escala de máquina. Porém, a gente tem, quando a gente está estudando máquinas de uma forma geral, nós estamos trabalhando com uma escala de máquina. Vai desde do ventiladorzinho, tá ligado aqui atrás de mim, até mesmo, né, máquinas de 2 megawatts. Então, é isso. E outra coisa é que máquinas estão até no nosso sistema de geração, né? Então, a gente vai ter até geração eólica, dependendo, né, de máquinas. Então, desde a geração até o nosso final, né, a gente vai ter, até a nossa carga, nós estamos trabalhando com máquinas elétricas. E aí, no final, gente, eu deixei alguns exercícios para a gente, bem a título de relembrar coisas mesmo. Então, proteger do trifásico, justificar fisicamente, né, algum funcionamento e tudo. Esses exercícios, eles são para exercitar o nosso conhecimento. Lembrando que o nosso regime de trabalho é um regime de trabalho EAD agora. Então, o que eu posso fazer para a gente minimizar é ter mais exercício, ter mais coisa para a gente fazer, para minimizar o tirar dúvida pessoal, né? Se vocês não têm dúvidas, eu tenho que provocar dúvidas. Então, eu mando perguntas para vocês, esperando justamente que vocês gerem dúvidas. Então, tá aí. E aí, inclusive, já falo isso, adiantando para o pessoal que gosta de falar assim, tipo, mas, professor, cadê a resposta da lista? Eu vou postar a resposta mais para o final. Porque se eu tenho a resposta, vocês não me perguntam, vocês vão procurar a resposta, porque já está entregue. E eu quero perguntas, eu quero que a gente tenha dúvidas, porque é na dúvida que a gente aprende. Se a gente tem uma dúvida e a gente responde essa dúvida sem nem ter realmente sido algo que perturbou a consequência é a gente não lembrar disso depois. Para a gente lembrar de alguma coisa, a gente tem que ter uma dúvida que perturbou a gente por algum tempo. Então é isso que eu quero que vocês tenham. Dúvidas que fiquem um tempo com vocês, para que vocês se acostumem com a dúvida, para que depois vocês admirem alguma resposta, que provavelmente vão esquecer depois do dia. Gente, o que eu queria falar para vocês, desde a revisão até conteúdo, para a gente encerrar de vez máquinas, eu falei. Agora, nesses minutinhos finais, eu queria deixar completamente para dúvidas de artigo e outras coisas, que pelo que eu vi no grupo, ninguém perguntou quando eu abri esse momento, ninguém teve muita, mas está aí de novo esse momento, qualquer pergunta, qualquer comentário, qualquer coisa, fiquem à vontade agora. Eu vou até desligar. Se vocês fiquem à vontade, fala, pergunta, vou ver. Ninguém tem dúvida? Tudo bem. Maravilha. Gente, se ninguém tem dúvida, então vamos encerrar por aqui. Eu continuo no grupo, outras dúvidas que surgiram, eu tô lá. E depois eu vou subir a aula pra gente, né, no AVA. Né? Agora, eu mandei o link no grupo, e aí vocês testam depois de novo para mim, que eu vou subir tudo. Eu vou fazer isso com calma, porque gerou uns 4 arquivos de vídeo, eu vou ter que subir todos, vou subir para o AVA, vou subir para o YouTube, depois apago o meu computador para gerar espaço, vou ter que fazer tudo isso com calma. Mas olha no grupo, que no grupo eu já disponibilizei o link do primeiro vídeo, depois você olha para mim se está abrindo, esse tipo de coisa, a gente conversa no grupo. Beleza? Esse PDF está postado... Ah, dúvida do Gabriel aqui, esse PDF está postado no AVA? Sim, agora, como eu falei, a partir de agora tudo vai ser no AVA. Então, já está lá no AVA, tá? Inclusive o plano de aula de hoje já estava no AVA também. E agora eu vou começar a postar o plano do que a gente vai fazer na aula. Aliás, semana que vem é feriado, né? É isso mesmo? Então, semana que vem aproveitem a folga, bem adiantada no trabalho de vocês, esse tipo de coisa. Beleza, gente? Então eu vou encerrando por aqui, que já está nos nossos minutos finais.
A gente se vê. Até mais. Fiquem bem, seus amigos.